olha, fazia isso, fazia aquilo, nananã. E ó, tenha paciência, que se chorar você vai, se pega no colo da mamãe e depois a gente continua trançando, fica tranquilo. Então assim, essa minha troca com ela me fez voltar em momentos da minha vida em que, tipo assim, eu tive que criar estratégias e hoje eu tô compartilhando com ela, sabe? E é muito disso, as minhas experiências, as nossas experiências, elas servem pra impulsionar outras mulheres, que muitas vezes pode estar aqui ouvindo a gente, depois, né, assistindo esse podcast e se inspirar e entender que, poxa, vai dar certo. É só ter constância. Eu acho que, se fosse pra me definir, e assim, de tudo que eu vivenciei, experienciei até hoje, é ter constância. Assim, pra empreender, né, eu brinco que você tem que entender o momento que você tá e ter essa constância, a resiliência de nunca desistir, porque nenhuma empresa, ela já nasceu grande, ela nasce pequena. Eu gosto muito do exemplo de como nasceu a Microsoft, de como nasceu a Apple, que nasceu numa garagem. A Apple, ela nasceu numa garagem, o Macintosh era um computador de madeira, só que o seu criador nunca desistiu. É a mesma coisa se a gente for parar para analisar as grandes marcas brasileiras, as grandes marcas do exterior, elas começaram de algum lugar, começaram ou na garagem ou num quarto, mas teve alguém que foi constante, que foi uma pessoa contínua, resiliente, que traçou rotas e continuou. Não, aqui não deu certo, eu vou tentar de outro jeito. Eu vou estudar, eu vou correr atrás, eu vou me informar, eu vou saber como isso pode acontecer e como eu posso fazer isso dar certo. E hoje se tornaram grandes potências. Eu mesmo comecei no quintal de casa, no quintal mesmo ali. E aí eu nem tinha cadeira na época, era cadeira assim, aquelas cadeiras de plástico de bar, sabe? Sim. Então, e muitas transistas que são amigas minhas começaram do mesmo jeito que eu, no quintal de casa, com uma cadeira de bar para os clientes sentar. Porque era o que você tinha, né? Era o recurso que a gente tinha. O recurso que você tem, mas o importante, eu brinco muito, né, quando eu falo um pouquinho sobre empreendedorismo, é você começar. É começar. Você começar, você entender o mercado, você entender aquela oportunidade. Porque se a gente for parar para pensar hoje, trança, o cabelo natural, essa autoafirmação da mulher, ela não era algo que a gente imaginava. E aconteceu. E assim, que nem quando a gente tava conversando, quando você me fez o convite, né? Eu fiquei pensando, eu falei, quem que inspirou muito, assim, nessa última atualidade aqui no Brasil? Foi muitas cantoras brasileiras. Beyoncé, Alicia Keys e tal. Inspirou muito uma fase. Só que nessa atualidade de agora, aqui no Brasil, muitas cantoras, cantores estão se empoderando e automaticamente influenciando os nossos clientes finais. Que vem trazendo, não só aumenta nosso ticket, a nossa procura, porque agora dezembro mesmo, a maioria das transistas estão com agendas já lotadas. Sim. E elas vêm com inspiração, com foto, né, de influencers pretas, influencers negras, cantoras, com aqueles modelos. Eu lembro que quando eu comecei a fazer minha transição capilar, eu tinha mais ou menos dos 14 para os 15 anos, a minha inspiração foi um corte da Sharon Menezes. A Sharon influenciou muito, né? Ela influenciou muito. A Thaís Araújo é babadeira, influencia muito. Influenciou muito a minha geração. De meninas que começaram ali na sua adolescência, pré-adolescência, a usar o cabelo natural. Eu lembro muito disso. Foi um corte que a Sharon tinha. Ele era meio oval, basicamente é o mesmo estilo que eu uso ainda. Ele era meio oval, que ele dava um volume muito grande. E ela tinha volumão. Um volumão. E foi assim, uma das primeiras a aparecer com o cabelo natural. Sim, verdade. E influenciou, né, essa mudança de mercado muito grande. A cantora Isa, a Ludmilla. Eu lembro que a Ludmilla e a Isa foram... Quando elas começaram a usar tranças soltas, a galera vinha pro salão. Eu quero essa trança, eu quero... Uma das últimas, porque eu brinco que eu e a Vi, a Vitória que trança meu cabelo hoje, que também começou com você. Sim, a Vitória, ela trançava na casa dela, e o cabelo dela mesmo, né? E aí depois ela foi trabalhar comigo no salão, ali a gente deu uma lapidada, porque ela já era muito esperta, ela já entendia muito de técnica, e de todas que trabalhou comigo, ela era muito esforçada em aprender, em estar ali, em ajudar, colaborar, tanto é que eu levava ela também para algumas dinâmicas que eu fazia nas escolas, né? Sim. E ela, a técnica dela tá maravilhosa em si.
A gente pegou uma inspiração de um cabelo que foi o Fox Looks, que a gente achou que ia bombar muito, porque a gente viu, foi, meu, tem famosos usando, vamos trazer e tal. E foi uma coisa que, cara, não rolou. Tem modelos diferentes que a gente acha que vai bombar aqui. Sim, mas não rolou. Foi tipo um cabelo que, cara, literalmente ele flopou. Deu uma flopadinha. Mas, em compensação, o loiro que eu usei lá no comecinho do ano, o mel e esse vermelho, ele já deu um... Isso daí é como se fosse um ruivo, né? Ele é o ruivo. É o ruivo que a gente acha no Brasil devido à questão da importação. Ele é... Pra você importar o ruivo, que ele porque qual que foi a minha inspiração? O live action da Pequena Sereia. E aquele tom aquele tom fabricante que vai importado. Tem isso, rola muito, né? Dos fornecedores. Tipo assim, cada empresa vai ter um tom. Sim, e aquele ruivo que eu queria do live action da Pequena Sereia, você não acha no Brasil. É só lá. Literalmente, você tem que fazer o processo de importação. Porque eu brinco que, basicamente, os cabelos que eu uso, eles são inspirados nas princesas negras da Disney. São poucas, mas... Que agora tá vindo mais, né? Isso. Mas até então são poucas. São poucas. Então, normalmente, a minha inspiração de cabelo é Moana, tentar, principalmente o comprimento, né? Moana, Pocahontas, a princesa Tiana... E eu falei, a hora que eu vi aquela imagem do live action da Pequena Sereia, eu falei, não, gente, eu quero essa tonalidade de cabelo, por mais que muitas pretinhas vão no loiro, é maravilhoso o loiro? Mas eu falei, não, se eu sentir, eu falei, cara, eu preciso fazer diferente. Mas ficou muito bom, eu falei, cara, eu preciso fazer diferente, mas que tem essa influência, né, mas é uma influência da Disney. Mas é uma influência da Disney na minha realidade, por mais que eu já tenha 27 anos, essa é a influência que eu gosto. Eu falei, gente, porque na minha infância eu não tive. Eu fiz agora, recentemente, um projeto em uma escola, onde eu fui lá fazer uma oficina, né? Esse projeto, eu também fui uma das fundadoras a criar esses projetos aqui nas escolas de Bauru. E aí, eu cheguei lá, falei sobre a origem das tranças, inclusive tem um vídeo onde eu falo sobre a origem das tranças, e tinha muitos adolescentes, né, ali, crianças de outras séries, e duas trouxe a princesa de cabelo trançado, falando, tia, dá pra fazer esse modelo? E era trança solta. Eu falei, não vai dar tempo, mas marca aqui o número da tia que a tia faz. E assim, eu fiquei feliz, que eu falei, caraca, olha, tem desenhos agora, bastante desenhos. Sim. Pra trazer essa inspiração. E nos desenhos, eles usando trança. Sim. E isso é muito bom. Porque se eu for parar pra analisar a minha infância, dentro no âmbito educacional, eu fui muitas vezes, né, uma das poucas meninas de pele mais escura dentro da escola. E eu sei, a minha infância, eu me lembro também de trança. Isso é bom. Mas sua mãe é maravilhosa, bem. Ela sempre ali, sabe, assim, resgatando. Sim, sempre fazendo esse resgate. Minha avó também. Isso. E eu falei, cara, quando eu vi da Pequena Sereia, eu falei, não, eu preciso trazer esse universo meio princesa da Disney pra Bauru. Porque eu falei, gente, não tem. E o incrível, quando basicamente eu acabo empreendendo, né, inspirando outras meninas a trançar, eu falei, gente, basicamente, fim do ano a gente só pensa no loiro. Só, a galera vai pro morena iluminada, pro loirão. Mas você arrasou nesse tom, nessa tonalidade. Eu falei, não, eu preciso trazer algo diferente, cara. Aí a gente caiu na questão da importação. Eu falei, não, mas a gente vai dar um jeito de trazer algo parecido. E falando de inspiração, né, nós, o povo preto, né, o povo negro, enfim, a gente sempre lança tendência, né? Se a gente for analisar tudo que tá em nossa... Teve a tendência da Lace, uma época que foi muito... Em alta. A Lace tá em alta agora. Sim. Só que assim, uma das coisas, se a gente vai falar agora de técnica, uma das coisas que é complicado da Lace é porque nos Estados Unidos e em outros países que é muito mais usado a Lace, são países que são assim, mais frio, né? Neva e tudo mais. Aqui no Brasil é um país tropical. É um país quente. Então, muitas das vezes, aquela durabilidade que aquela gringa, né, fica lá, vai ter, aqui no Brasil não vai rolar. Porque eu vejo que muitas delas que colam a Lace ficam no máximo uma semana, 15 dias no máximo, por conta do calor e tudo mais. Então, quando a gente vê esse mercado indo para um outro, né, crescendo, expandindo, a gente vai ter que ver se aquilo dali vai se adaptar do nosso dia a dia. Sim. Né? Que pensando, principalmente a cola, como que é feita, é bem diferente.
de você estar, né, nos Estados Unidos e você tá no Brasil, são hemisférios diferentes. E a gente meio que parou um pouquinho de acompanhar os comentários, né? Mas é bem isso. Como que rola. Aqui, tô olhando aqui os comentários. Ah lá. Gratidão a todos vocês que estão aqui com a gente ao vivo. Gratidão imensa. Manda pergunta aí no chat, né? Sim, Manda aí perguntinha pra nós. Acho que já deu o horário, será, gente? quase. 3 minutinhos. Por esses 3 minutinhos, o que você deixaria, né, de conselho para quem tá começando a empreender? Aquele conselho que você fala assim, cara, eu queria ter ouvido isso no meu início. E também o que você falaria pra Bruna aos 12 anos. Se você pudesse encontrar com ela, o que você diria pra ela? Bom, vamos lá. Acho que um conselho que eu diria também pra mim aos 12, né? Cuide da sua energia. Cuide do seu emocional. E eu acho que o que fez a diferença pra mim, o conselho que eu também dou pra você nesse momento é: saiba como funciona esse planeta que se chama Terra. Entenda sobre as leis que regem esse universo. Entenda e faça conexão com... Dentro de várias religiões se falam que é o eu superior, ou o Espírito Santo, ou o anjo da guarda. Enfim, faça conexão com o seu eu superior. Ligue o seu GPS para você não se perder da sua essência. Se conecte com a fonte criadora que tudo é. Se conecte com a sua missão de alma, que tudo vai fluir. Tudo que é seu vai chegar até você. Tudo que é seu vai fluir com facilidade. Se você se perder no meio do caminho, se recolha e cuide do seu emocional. Cuide da sua saúde, porque sem saúde, a gente não é nada. Então, cuide de você. E saiba quem você é. Saiba o seu lugar aqui, nesse planeta. E aprenda a lidar com o seu ego. Porque se você entrar nessa jornada do empreendedorismo e chegar se comparando, chegar agindo pelo ego no sentido de o tempo todo tá em comparação, o tempo todo também cair no vitimismo, você não vai conseguir ir muito longe. Então aprenda a dominar o seu ego e se conecte com o seu eu superior para que tudo flua da melhor maneira possível e para que você, quando você voltar para casa do pai, ou enfim, para quando você voltar, né, para casa, né, pro outro lado lá, que você volte com memórias, que você volte com a missão cumprida aqui. Sabe? Então não se perca da sua essência. Acho que é isso o meu conselho final que eu deixaria pra você. E é isso. E pra mim aos 12. Pra você, porque é meio complicado, a gente não se imagina, né, nesse processo. Então, é isso. Espero que esse papo tenha sido construtivo para quem nos ouviu, tenha inspirado outras pessoas nessa jornada, nesse processo. E boa noite, bom restinho de semana. E obrigado, Bru. Gratidão!